E aí pessoal, tudo beleza? Aula especial hoje com o tópico de como criar fumaças de uma maneira diferenciada, uma maneira manual. A gente tinha visto antes, na aula de pincéis, como criar fumaça a partir de um pincel em que se baixava, se instalava no Photoshop, ele já te dava um formato pré-definido de fumaça, né? Na aula de brushes. Hoje a gente vai ver uma maneira diferenciada de fazer, que é possível aplicando os conhecimentos das aulas anteriores e se cria uma fumaça de uma maneira personalizada, saindo do padrão que se tem, que é aquele formato pré-definido do pincel, da maneira mais criativa. Eu vou abrir aqui a imagem de uma vela para a gente criar a fumaça nela. Tá? Pode ser imagem de qualquer vela para vocês testarem, ou de um fogo qualquer que não tenha fumaça, tá? Mas que tenha uma área em cima ou próximo ao fogo que vocês possam encaixar. Tá? Se for um fundo preto, como o meu, melhor ainda, perfeitamente. E uma coisa que eu quero comentar com vocês muito interessante e que me fascina particularmente no Photoshop e no tratamento de imagens é, se eu quero criar algo que imite a realidade, por exemplo, a fumaça, eu tenho que observar o objeto real que eu quero criar, no caso, a fumaça. Quais são as características de uma fumaça? Para depois eu buscar reproduzir isso com as ferramentas do Photoshop. Então, essa questão de observação e de busca de ferramentas para tentar reproduzir é algo fascinante. Por exemplo, a fumaça. Quais são as características de uma fumaça? Geralmente ela tem uma cor branca, geralmente. Geralmente ela é translúcida, ou seja, ela é meio transparente, meio opaca, né? E ela não tem um formato definido. Ela tem um formato que se adapta. Ela é volátil. Então, a partir. E ela é meio embaçada, né? Ela tem esse formato aí. Então, a partir disso, dessas características principais, em que eu obtive observando fumaças reais, eu posso tentar reproduzir. Vamos lá. Primeira coisa a se fazer é criar uma camada nova em cima da imagem que vocês querem criar. Uma camada vazia. Então, para isso, eu posso fazer com Shift Ctrl N e vou nomear a camada como fumaça. Tá? Ou Shift Ctrl N, ou a combinação dessas teclas, esse atalho, ou mesmo no rodapé do painel camada, do painel layer, clicar no ícone do lado da lixeira. Tem esse ícone aqui também que cria uma nova camada, Create New Layer. Bom, criei uma camada transparente, é nessa camada que eu vou criar a fumaça. Então, partindo da primeira característica, a fumaça branca, vou selecionar o pincel, ferramenta pincel, atalho B, pincel padrão, primeiro, trocar a cor dele para branco, tá branco no meu, vou diminuir um pouco o tamanho e vou fazer riscos aqui. Isso vai ser a minha fumaça. Riscos não muito grossos, nem também muito finos. Esse é tamanho médio. Tá? O tamanho um pouco menor da espessura, no caso da chama da minha vela, mas testem outras espessuras. Só aconselho que não seja nem muito fino nem muito grosso, o tamanho do pincel. Para essa imagem, no meu caso, 50 pixels. Tá? A imagem tem 600 pixels de largura. Bom, mas não parece uma fumaça, embora ela seja branca, esses riscos que eu fiz. E agora vamos a outra característica. A fumaça, ela é embaçada, ela tem aquele formato lá não definido. Né? Olha só que interessante, vou usar um filtro que faz isso nos meus riscos, que é o filtro desfoque gaussiano. A gente tem usado muito ele em situações de aulas anteriores e eu comentei na aula de desfoque do filtro, que eu apresentei ele para vocês, que seria um dos filtros mais usados, um filtro muito comum. Então, olha só, para criar fumaça, filtro desfoque, desfoque gaussiano. E eu vou aumentar com um valor bem alto. Ó. Aí eu já consigo ver que ele vai espalhando os meus riscos a ponto de se tornar parecido realmente com uma fumaça. Com valores altos, valores, no meu caso, de 30 pixels, vocês vão aumentando e vão vendo até onde ele perde ali, ó, aqui. No meu caso, de 30 a 33. Tá? Então já ficou mais real, mais parecido com uma fumaça. Pode se melhorar mais. Tá? E à medida que eu desfoquei, ele foi espalhando, ele já foi ficando um pouco transparente. Ele já foi ficando um pouco translúcido. Tá? Vamos dar um toque a mais de realismo agora. E por isso, por esse motivo que eu criei uma camada nova e não apliquei os riscos diretamente na imagem da vela. Porque se eu aplicasse o desfoque gaussiano,
ele ia desfocar os riscos e a vela ia ficar toda borrada. Então, como eu criei uma camada nova e fiz os riscos nela, ele desfocou só o risco e a vela continuou nítida. Por isso é importante, na primeira etapa, eu criar essa camada nova e nela criar a fumaça. E terceira etapa e última é selecionar uma ferramenta especial em que eu vou poder moldar a fumaça, dando o formato que eu quiser para ela. E o realismo também vai aumentar bastante. Essa ferramenta a gente ainda não usou, é uma ferramenta que eu raramente uso, mas nesse caso ela é bem útil. Ela está agrupada junto com a ferramenta Desfoque que a gente usou também em montagens, que é aquele ícone de gota, ferramenta Blur. Junto com ela tem a ferramenta Nitidez e tem a ferramenta Borrar. É essa última que usaremos, ferramenta Borrar. É um dedo. Então eu seleciono ela, terceira. Só vou me certificar de que eu estou com um pincel redondo, certo? Borrar. E não vou também deixar um pincel, esse é o truque, não deixar um pincel tão pequeno. Vou até aumentar ele um pouco mais, para o tamanho da chama da vela. E olha o que eu vou fazer. Eu vou clicar e arrastar e vou moldar a fumaça como eu quiser. Vocês percebem que à medida que eu clico e arrasto, a fumaça ela parece que vai se mexendo, porque o processamento ele é bem pesado desse pincel borrar. Tá? Quanto maior for a imagem, mais pixels tiver, e mais vocês clicarem e arrastarem, mais vai ficar. Olha só. Então vocês podem ir moldando com esse pincel de borrar. Ele serve, o funcionamento dele é quase como se tivesse pego uma tinta por esse dedo e espalhado. Né? Se você passar na vela, ele vai deformar a vela, inclusive da mesma forma que ele está deformando a fumaça. Então vocês podem deformar aqui, tá? A fumaça como vocês quiserem, desenhar ela e criar linhas, inclusive. Se eu diminuir muito o tamanho do pincel borrar, ó, ele vai ficar um pouco mais rápido, mas vai criar linhas mais finas. Tá? E se vocês quiserem dar um toquezinho a mais de transparência, a gente sabe que a gente pode diminuir a opacidade aqui da camada da fumaça, deixá-la um pouco mais suave. Então, transparente e, consequentemente, mais suave. Então, aí a forma manual de fazer fumaça só com pincel branco, desfoque e com esse pincel de borrar. Uma fumaça manual que não se prende a formatos pré-definidos de ponteiras de pincel, como a gente viu na aula de pincéis lá. Fica aí essa aula especial, essa dica aí para criar esses efeitos especiais de fumaça aí onde vocês quiserem. Grande abraço e até a próxima aula.